Vamos lá então. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, obrigado, meu irmão, se do céu não lhe for dado. Tudo que você tem, tudo que você já teve, tudo que você imagina ter, vem dos céus. Então não fomos nós que conquistamos, foi gratuito, na cruz, por amor a nós. Então nós vamos juntos aqui compartilhar, estudar, e isso já vem contra, muitas vezes, o que a gente acredita, sermos donos de alguma coisa. Não somos donos de nada, nós vamos prestar conta daquilo que nos foi dado. Amém? Então o que Deus nos dá é suficiente, é seguro e tem propósito para cada um de nós. Esses dias nós estávamos ministrando para uma equipe e muitos deles não sabiam qual era o propósito deles. E isso eu acho que é a dúvida de muitas pessoas às vezes, né? Esse confronto, mas qual que é o meu propósito? E a gente às vezes procura o propósito em algo muito grande. Às vezes quando você empresta o teu ouvido, dá atenção para uma pessoa, dá tempo para ela, já é um cumprimento de um propósito. Porque cada um de nós tem tempo de vida, tem minutos, segundos, anos de vida. E quando você para a tua vida para acolher outra pessoa, você está cumprindo um propósito, que é amar a pessoa. Você está dando o teu tempo. Então isso já é um propósito, e cada um de nós temos oportunidade de cumprir esse plano na vida dos outros. E a gente vive numa cultura de muita comparação. Todos nós somos, todo o tempo, mesmo que a gente não queira, mas todos os dias, se você quiser ou não quiser, você está sendo comparado com a vida das outras pessoas, através de rede social, através daquilo que tem ou não tem. Então a gente começa a entrar numa engrenagem que vai jogando a gente por um caminho que às vezes ele não é saudável espiritualmente. A gente começa a comparar e a gente começa a medir o valor que a gente tem por aquilo que a gente possui, por aquilo que o cargo que nós ocupamos, o reconhecimento que a gente recebe, ou talvez pelo número de seguidores que nós temos. Isso às vezes para alguns pode medir o teu valor, né? Pode medir e comparar. E foi exatamente esse tipo de comparação que chegou até João. Se nós lermos ali um pouquinho para cima, os discípulos perceberam que Jesus estava batizando mais do que João. Porque João falou assim: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu vou adiante, abrindo o caminho para o Messias passar. E aí as pessoas que estavam ali no 3:26, os discípulos perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas e disseram assim para João: mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão, está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? Jesus. E todos estão indo atrás dele. A preocupação dos discípulos, nesse momento, de alguns deles, não era o reino de Deus. O foco deles estava em outra coisa: comparação, competição e perder o reconhecimento. Nossa, João está perdendo reconhecimento para o Messias, aquele que tu falou está fazendo mais que você. Mas era Jesus Cristo que estava na terra. E a gente hoje não está se preparando para a segunda volta de Cristo? A gente, às vezes, as pessoas veem: mas você está deixando de viver algumas coisas por amor ao Evangelho. Sim, porque a minha morada não é aqui, porque os meus caminhos não são aqui, porque o meu tempo é feito para adorar e para que a minha vida e tudo aquilo que me foi dado é feito para glorificar o nome de quem me deu. Vocês estão percebendo? A minha vida, o ar que eu respiro, se Deus nesse momento eu falar acabou, cessou e acabou, não tenho o que fazer mais. Quem passa por uma perca, de uma morte, sabe que não tem o que fazer mais. E glória a Deus por isso, porque esse é o caminho. E vai chegar para nós também. Eu não sei quando e não sei como. Por isso que eu tenho que, enquanto eu estiver respirando, com fôlego de vida, igual o pastor Danilo pregou no início aqui, que todo aquele que tem fôlego de vida louve ao Senhor, nós precisamos fazer isso. Então nos foi dado muitas coisas para a gente glorificar o nome de Deus. E esses discípulos estavam dizendo assim para João: Jesus está crescendo e você está diminuindo. O seu ministério está diminuindo. Mas eles não entenderam nada. Andavam com João, sabiam que era o profeta do amor, que falava, que pregava, que batizava, mas ainda não tinham entendido o que era o reino de Deus para a vida deles. E é engraçado que isso revela que eles encontravam Jesus como um concorrente de João. E a natureza humana, ela tem essa capacidade de nos, às vezes, ser muito traiçoeira conosco. E quando nós tiramos os olhos da nossa missão como cristãos, a gente começa a olhar para aquilo que os outros possuem.
para aquilo que nós podemos perder seguindo a Cristo. Vocês já passaram por isso alguma vez? De fazer o balanço e, puxa, eu estou deixando algumas coisas que eu gosto muito por amor a Cristo. Alguém já passou por isso? Foi só eu? Todo o pessoal já passou? Eu não vou mais ter isso aqui, mas isso aqui não me pertence mais. O tempo de ter algumas coisas, ele cessa, e Deus vai te dando outras. E se você ficar preso às coisas passadas, que Deus, por crescimento teu, te tirou, você vai ver um eterno frustrado, e uma eterna frustrada. E não ter oração de pastor, de pastora, de irmão, que vai te curar, enquanto você não abandonar aquilo que você está carregando de lixo dentro de você. Estou falando isso porque eu vivo isso, e eu preciso todos os dias lembrar que eu não fui feito para carregar lixo, eu fui feito para carregar a glória de Deus. Então abandone aquilo que você sabe que é peso. Todos nós aqui sabemos, ninguém aqui é criança na fé, todo mundo que sabe que precisa abandonar, mas então seja maduro o suficiente para não querer mais. Você precisa querer, você precisa se posicionar. O reino de Deus é posicionamento, não é ficar passando a mão na cabeça. Você sabe que não é isso. Quando o inimigo vem, ele vem para te destruir, ele vem para roubar a tua alegria, ele vem para destruir tua família. Não durma no ponto. Falando isso porque a responsabilidade minha como sacerdote, de vocês homens, como sacerdote da sua casa, é levar sua esposa e seus filhos para Cristo. Se você não estiver fazendo isso, você não entendeu o que é o reino de Deus ainda. Ganhe primeiro os teus, depois você vai querer ganhar lá fora. Não é, o contrário não é válido. Não adianta, pode chegar para os meus filhos e eu querer falar a coisa mais linda aqui para você, mas está dentro de casa, eu não sou o mesmo cristão que eu sou aqui, está tudo errado. Então nós precisamos aprender isso. Amém, gente? Tudo certo até aqui? Então o que o mundo faz conosco? Ele me oferece status, me oferece reconhecimento, poder, dinheiro, fama, popularidade. Isso é ruim? Não é ruim. Mas não pode ganhar o espaço de Deus no teu coração. Você pode ter tudo isso, mas se você não souber administrar, você não vai ter isso, porque você ainda não entendeu quem é o primeiro na tua vida. Se o dinheiro tomar o lugar de Deus na tua vida, você pode perder o teu dinheiro. Se você acha que o teu poder é maior do que Deus, você vai perder o teu poder. Se você acha que o carro é mais importante do que Deus, você pode perder o teu carro. E assim sucessivamente, porque aí nós precisamos entender que nós estamos sentados aqui, ninguém aqui é novo. Conheço todos vocês, há muito tempo caminhamos juntos, então estou falando para pessoas adultas na fé. Nós precisamos nos posicionar, senão nós não vamos viver milagre, senão nós não vamos ver o sobrenatural de Deus, vamos viver sempre a mesmice, e não é isso que Deus quer para a gente. Nós precisamos ser transformados, principalmente cuidar com prazeres imediatos. Mateus orou aqui, chamou muita atenção, perdão pelo pecado que às vezes a gente comete, uma iniquidade, um desejo, um pecado oculto, e às vezes a gente nem está se dando conta disso, está destruindo a nossa casa. Temos que prestar atenção, vigilantes o tempo todo. Não sei se alguém aqui já foi escoteiro, sabe o lema dos escoteiros? Sempre alerta, é para nós também, cristãos. Amém, gente? Então essas ofertas, elas não são apenas distrações, elas competem por um espaço dentro do nosso coração. Todo dia tem coisas querendo entrar, e se nós deixarmos, a presença do Espírito Santo vai sair. E aí você se sente mais fraco, você não quer orar, você não quer buscar, você fica desanimado, você fica triste, fica chateado com qualquer coisa. Isso acontece. Não sei se comigo acontece, não sei se com vocês, mas a gente se deixar, a gente vai enfraquecendo, vai esmurecendo, vai ficando apático. Sabe aquela pessoa que não tem graça? Uma pessoa sem graça, ruim de conversar? Eu sei que tem momentos difíceis na nossa vida, mas nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos nos encher daquilo que é o Espírito de Deus, é o poderoso e santo Espírito de Deus. E nos momentos mais difíceis, nas circunstâncias mais dolorosas da vida, somente nele a gente encontra conforto, aconchego, um abraço. Então é somente através da nossa fé. E é engraçado que João responde a esses discípulos dele com uma das declarações talvez mais humildes que a gente encontra na Bíblia. Ninguém pode receber coisa alguma se do céu não for dado. O que ele estava reconhecendo? Tudo que eu faço, tudo que eu tenho, se viram algo de valor em mim, se eu posso pegar esse microfone e falar, é porque do céu me foi dado. E nada além disso. Não preciso de aplauso, não preciso de reconhecimento, porque não é meu. Como que eu vou querer reconhecimento de uma coisa que não é minha? É a glória de Deus, é o poder de Deus operando através de nós, apesar de nós e muito além de nós. É isso que nós precisamos entender. E essa frase revela uma compreensão muito soberana, muito grande sobre o poder de Deus na vida de João. Porque a gente contextualizando João nessa época, Jesus tinha falado algo sobre ele, que está em Mateus 11:11, que ele era o maior profeta da sua geração.
Vocês já ouviram essa frase aqui que Jesus falou para ele? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Amém? Então não era qualquer um. Eu e você não somos qualquer um. Nós nascemos também. Qual que era a diferença? A entrega, a obediência, a comunhão com Deus. João Batista não media o que ele fazia. Era assim e acabou. Tinha que fazer, ia lá, vai para o deserto, vou para o deserto, vai fazer isso. Ele fazia. Por isso que Jesus falou sobre ele. Então nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de alguém que o próprio Jesus Cristo falou que ele era o maior. Né? E mesmo assim o coração dele não foi corrompido. Então a sua missão e a nossa missão, a missão de João Batista, e a nossa missão era o quê? Preparar o caminho para o Messias, para Jesus. Tem pessoas que você conhece que ainda não conhecem Jesus? De quem é a missão? Para mostrar um caminho que leva essa pessoa até a glória. É de quem? É do pastor? É minha? Não, é tua. E não invente mais desculpa. Eu tenho dentro da minha casa, na minha família, meu pai, eles não conhecem Jesus ainda. Jesus vai cobrar de mim, e eu não mostrar o caminho para eles. Se eles não quiserem aceitar o caminho, aí já não é comigo. Mas eu não posso pegar isso como uma desculpa e não falar do amor. Ah, meu pai tem música, às vezes eu dou uma reinada e falo, mas não quer ouvir. Não importa, volta, fala, insiste, persiste, mais teimoso que eu e que você, talvez antes de se converter, talvez a gente ganhou, né? Mas nós precisamos persistir. As pessoas precisam ouvir sobre Jesus através de nós, e não é do outro. Não transmita a responsabilidade que Deus deu para você, porque na hora de ser cobrado, não tem mais choro. Então a hora é agora. Amém? E é bacana que João fala assim, ele está falando, respondendo, no 28, 3:28, ele está respondendo aos discípulos dele, vocês são testemunhas do que eu disse, eu não sou o Messias, mas eu fui enviado adiante dele, antes dele. E no 30 ele fala assim, ele tem de ficar cada vez mais importante, e eu menos, ou em outras versões, que ele cresça, e que eu diminua. E esse é o nosso legado, que ele cresça, e eu diminua. Mas trazendo para a natureza humana, quem quer diminuir? É contrário à natureza humana, é contrário àquilo que a gente busca, mas para o reino de Deus, justamente é loucura para os nossos ouvidos, é loucura para a nossa mente limitada. Então nós precisamos diminuir, para que Jesus ocupe o lugar dele no nosso coração. E aí a gente vai entender que as preocupações vão embora junto com aquilo que a gente pensa que a gente é, porque você quer resolver coisas que não cabe para você resolver, você quer pensar no amanhã que ainda nem chegou para você, e você quer estar preocupado com algo que não está sob o teu controle. Teu controle é hoje, é agora, e é teu posicionamento. E João enxergava o que os discípulos enxergavam como competição, ele enxergava como missão. E é nossa missão também. Nós continuamos aqui nessa terra, e nós precisamos levar o amor de Deus para as pessoas. E tem algumas verdades sobre esse versículo que a gente leu, que Deus é quem entrega cada missão para cada um de nós. Ninguém pode receber, como diz no início. A palavra receber mostra que tudo é presente, tudo foi dado, eu recebi algo. Quando você faz aniversário, você não recebe alguma coisa gratuitamente de alguém? Você está recebendo um presente, Deus assim faz com nós. Nós não conquistamos o nosso chamado, nós não fabricamos o nosso dom, nós não produzimos a nossa autoridade. A autoridade espiritual não é feita por mim, nem por você. O dom que eu tenho, o dom que o irmão Irineu tem de teatro, de levar, que eu estou acompanhando lá, está uma benção, é o dom dele, e eu não tenho, mas está tudo certo, entendeu? Porque cada um, Deus preparou para uma missão, e de cada talento que tem aqui, as pessoas serão alcançadas pela tua habilidade, por aquilo que Ele deu para você. Não se menospreze, nem diminua, nem se compare, porque cada um aqui tem a sua devida importância, e tem o seu devido valor para Jesus Cristo. Amém? O seu talento veio de Deus, a sua inteligência veio de Deus, a sua família veio de Deus, todas as oportunidades que se abram diante de ti, vieram de Deus. E a sua influência sobre as pessoas também veio de Deus. Use ela para glorificar o Deus que te deu tudo isso. Então, tem pessoas que têm capacidade e facilidade de atrair outras pessoas. Quem é assim aqui? Quem é como é que é o influente aí dos temperamentos? Mas como que chama? Tem o fleumático, melancólico, sanguíneo. Quem que é sanguíneo aqui? Tem mais? Vocês têm facilidade para atrair as pessoas ou olho não? A olho não, né?
É um dom, é um dom que Deus deu para ela, entendeu? Naturalmente isso flui dela. Agora de você não pode, de nós não podemos, que a gente não pode, mas nós precisamos nos esforçar. Porque tem um perfil aí que pega pessoas para dar um choque. É normal, mas a gente tem que se esforçar em estar em comunidade, a gente tem que se esforçar. Então isso é um esforço, isso é algo que nós precisamos desenvolver. Então nada é fruto apenas do nosso esforço, não é apenas, mas o nosso esforço desenvolve habilidades para a gente crescer. Se eu estou trabalhando onde eu preciso de pessoas, trabalho no banco, né, dele. Você não vê pessoas todo tempo, todo dia? Se ele não tem, ele tem que desenvolver. Não é, a gente desenvolve. Né? Você está dando aula lá na escola, tem que desenvolver. É assim que funciona. Você está aqui com o ministério da igreja, tem que atender os irmãos, você tem que desenvolver. Eu não tenho, mas não importa. É não dar desculpa para aquilo que a gente não tem. Vai atrás, porque a oportunidade já veio do céu. Nós já estamos aqui. Nós já temos todas as ferramentas que nós precisamos. Só que às vezes a gente não enxerga isso. Às vezes a gente quer o que o outro tem, aquilo que eu ainda não tenho. Se eu tiver em tal condição, eu vou fazer. E se essa condição não chegar, tu vai passar a vida inteira frustrado, a vida inteira chateado, cobrando de Deus uma coisa que não era para você? Tem coisas que Deus não vai me dar porque não é para mim. E acabou. E se você entender isso, quanto mais cedo você entender, Tiago, você que é um cara novo, é melhor. Você se frustra, você não se preocupa. Deus não me deu, não é responsabilidade minha. E segue com aquilo que você já tem. Vocês estão entendendo a gravidade do negócio? E a bondade de Deus para com a gente? Um exemplo bíblico que todos aqui acredito que conhecem, José, passou anos como escravo, anos preso. Ele interpretou, lembra, o sonho do copeiro e do padeiro. O que o copeiro falou para ele? Eu vou lembrar de você. Quantos anos demorou para ele lembrar de José? 2 anos. Por que será que ele já não saiu dali e foi falar para o rei? Porque a glória não era para o copeiro. Ele esqueceu porque Deus permitiu. Está certo? Porque se ele tivesse já, ele seria promovido antes do tempo. E ele precisava sair do cárcere diretamente para governador. E a glória é somente para Deus. Então, não espere o favor dos outros, não espere que alguém vai te dar uma forcinha, não espere que, aquele lá é conhecido. Pode ajudar, mas se não for a glória para Deus, você não vai receber. Já passei por essa experiência. A glória nunca vai ser dos homens, principalmente para nós que conhecemos quem nos criou. Então, não busque nos homens aquilo que Deus vai preparar para você. E se não chegou ainda, você não está pronto para receber. E acabou. Você precisa estar pronto, senão você vai envergonhar o teu nome, que é menor, e depois o nome de Deus. E Ele não vai querer isso. Então, não se preocupe. As coisas não chegaram ainda porque ainda não é o tempo. Então, José ficou alguns anos no buraco, depois ficou alguns anos como escravo, depois ficou lá na casa do Potifar, mas aonde ele estava, ele desempenhava o papel dele com excelência. Não esperava as coisas estarem 100% favoráveis a ele. Ele fazia com o que ele tinha. E nós podemos fazer. Não tem ninguém aqui com alguma falta de alguma coisa. Temos 2 braços, 2 pernas, temos fala, temos inteligência, ouvidos, olhos, nariz, temos tudo. Só que nós não enxergamos muitas vezes. E vamos querer cobrar de Deus ainda. Você acha que você tem crédito para cobrar alguma coisa de Deus? Nós não temos crédito nenhum. Deus deu muito mais do que nós precisamos. Nós precisamos parar de ser vítimas. Precisamos parar de choramingar. Precisamos parar de sermos aleijados espirituais. Sempre querendo uma muleta para se escorar. Enquanto isso acontecer na tua vida, infelizmente, você não vai ver nada de sobrenatural de Deus. Você vai ver os testemunhos dos outros. O teu pode não chegar, porque falta posicionamento. Eu entendi isso, por isso que estou falando para vocês. Não foi fácil, mas tem que levar um choque. E não é só de 220, não. Sabe aquele choque do gado lá, que você faz o gado pular, imagina a gente. É isso que acontece. Nós precisamos despertar, desculpe o português, despertar, porque não tem outro jeito de falar para vocês o que nós temos que fazer. Nós precisamos nos mover em direção ao caminho que nós temos. As coisas do mundo não estão brincando. Satanás não está brincando, a gente vê muitas mensagens, seja em copa, seja em camiseta, ninguém mais tem vergonha de falar ao lado que eles estão. Nós também não temos que ter vergonha. Nós precisamos nos posicionar. Nós temos o Senhor Todo-Poderoso, o soberano. Ninguém é maior do que Jesus. Mas às vezes a gente diminui Ele por vergonha ou por falta de acreditar realmente no que Ele pode fazer. Amém? Quando Deus vai te entregar algo, ninguém pode te impedir. Quando veio a posição de governador para José, ninguém impediu ele. Deus deu um sonho para o faraó, falou, só tem um cara que pode revelar isso aqui.
Quando Deus entregar nas tuas mãos, você vai saber, porque ninguém vai tirar de você. Ninguém pode apagar o que Deus tem escrito para a tua vida. Amém? Segunda verdade, que o céu estabelece limites, e João entende algo importante, que cada pessoa recebe uma medida, e que nem todos terão a mesma missão, e nem todos terão o mesmo alcance. Não se preocupe com isso, você é importante da mesma forma, cada um foi chamado por alguma coisa, e quando a gente entende e caminha dentro daquilo que a gente precisa fazer, as coisas ficam mais leves, a vida fica mais alegre. O problema é quando eu quero viver o chamado do outro, porque, eu queria, pede para Deus então o que você tem que fazer, se Ele já te respondeu, vai lá e faça com excelência, que já vai tomar muito tempo da tua vida. Se você fizer o que Deus já te deu com excelência, não vai dar nem tempo de você ver o chamado do outro, porque você vai estar bem ocupado com as coisas que Deus tem para você. Amém? A comparação que você faz pode matar a gratidão que você tem dentro do teu coração. Cuidado com isso. Se você se compara, você se torna uma pessoa ingrata. Eu e você. A gente não cuidar, sempre o do outro é melhor. O carro do outro, a casa do outro, a roupa do outro, sei lá o que você está comparando, mas não faça isso. É um pecado isso. Deus tem tudo o que você precisa. Não fique se preocupando e se comparando. Enquanto a gente olha para o que Deus deu a outro, a gente deixa de desenvolver aquilo que Deus deu para nós. Olha para a tua casa, olha para a tua família, olha para a tua esposa, para o teu esposo, olha o que você tem. Tem um carro que te leva na chuva, e glória a Deus. Não é o melhor carro, mas é um carro. Está entendendo? Vamos parar de ser hipócrita. Vamos parar com isso. Esse aí é picuinha dentro do reino de Deus, gente. Nós precisamos pensar como seres humanos que faz valer a cruz, valer a pena. Essas coisas aí são de gente muito medíocre, a gente não é medíocre. Amém? Terceira verdade. O orgulho nasce quando nós esquecemos a origem de quem nós somos, de onde nós viemos. Se tudo vem do céu, não existe espaço para arrogância. O meu carro, não, o carro é do Senhor Jesus. A minha casa, não, a casa que Jesus me deu. Aí você quebra o teu orgulho, joga lá no chão e para de ficar se achando. Grato sim, arrogante não, tem uma diferença bem grande. Não sei se vocês tiveram a infelicidade de conversar com pessoas arrogantes, mas para mim é uma das piores características que um ser humano pode ter. Se vangloriar daquilo que Deus deu todos os recursos para ele conquistar. Amém, gente? Paulo diz assim para nós em 1 Coríntios 4:7. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus que te deu tudo que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Então, está confirmando o que eu estou dizendo para vocês ali de João. Paulo fala a mesma coisa, lá em 1 Coríntios. Amém? Toda soberba nasce quando nós pensamos que somos donos daquilo que apenas administramos. É bastante diferente. Eu já ouvi uma pessoa que eu admiro muito falar, eu só tenho um diretor da minha empresa. Eu sou o administrador, mas tem um diretor que responde. E é lá que eu vou pedir os conselhos. Tem um diretor da tua casa, tem um diretor do teu sítio, da tua empresa, da empresa onde você trabalha. Tem um diretor, e não é você, é Jesus Cristo. Amém? Nós somos apenas mordomos. O mordomo, ele serve, ele cuida, e cuida com muito carinho, com muito cuidado. Lembra que eu falei da família? O primeiro trabalho que você tem que desenvolver com muita excelência é a tua família, é a tua casa. É aqueles que estão ali dentro, sob os teus cuidados. Ensina o caminho para que eles cheguem até Jesus Cristo. Aí a tua missão aqui nessa terra está cumprida. As demais é a cortesia que Jesus carinhosamente nos dá. Amém? Deus continua sempre sendo o proprietário, nunca se esqueçam disso. A quarta verdade é que Deus distribui conforme o propósito que Ele tem para cada um de nós. João não queria ocupar o lugar de Jesus, ele sabia quem era, ele conhecia a sua identidade de filho de Deus. Eu sou filho de Deus, nós somos filhos e filhas, e essa é a confirmação da minha identidade. Eu não quero ocupar o lugar, e nem passa pela minha cabeça, porque isso é muito perigoso, isso é vaidade, principalmente quando a gente busca algum retorno das pessoas, isso é vaidade, nós precisamos tomar cuidado com isso. Uma das maiores causas de sofrimento é tentar andar por um caminho que Deus não preparou para você. Às vezes você está buscando, gastando a tua energia, teu tempo, tua vida, querendo andar por um caminho que não é teu, querendo ir por um lugar que Deus não te mandou ir. Você pode até chegar pelas tuas forças, mas eu já te garanto que você vai quebrar a cara. Você vai quebrar, vai dar prejuízo financeiro, vai dar prejuízo de tudo que você imaginar. Porque quando você está fora da promessa e fora do propósito,
Não deixa a teimosia invadir teu coração. Faz aquilo que te traz paz. Hoje, o maior juiz das nossas decisões em casa é a paz no nosso coração. Começou a tirar a paz de qualquer um de nós ali, para. Já não precisa mais falar nada, nem ora mais. Que tirou a paz, por que você vai ficar insistindo em oração naquilo que não é para você? Já para, já não perca tempo. Deus, então me mostra aí qual que é. É outro caminho? E vamos. Gente, não perca tempo. Para de ficar se desgastando, se entregando para coisas que não é para ti viver. Vai viver a vida que Deus tem para você. Amém? João diz que tudo vem do céu. Efésios 2:10, Paulo diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Para que você foi criado? O que está escrito aí? Parte B. Boas obras. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa ficar brigando porque um tem isso, porque o outro tem outro dom? Vai fazer as tuas boas obras e para de incomodar. E para de ser vítima. Vai fazer o que você tem que fazer. Caminha a tua vida com Cristo. E chega de molecagem espiritual. Chega de ficar dando trabalho para pastor, para pastora, e vai orar dentro da tua casa. Vai fazer teu papel de homem e teu papel de mulher. E acabou. Está escrito aqui, ó, eu fui feito para fazer as boas obras. E chega. Tu vai ficar sempre parecendo um mendigo se arrastando. Pelo amor de Deus, vamos assumir o papel que nós temos dentro da igreja. Eu já estou na igreja, estou convertido há 20 anos. E tem hora que eu me sinto um mendigo. Falo, Deus, me perdoa, porque eu estou aqui me arrastando, pedindo esmola para o Senhor. Gente, já está feito. Já foi feito um sacrifício numa cruz, ela já está vazia. Chega de colocar Jesus de volta lá, por causa da nossa mediocridade, da nossa ser mediano nas coisas. De fazer, Jesus, eu vou te entregar aqui 2% do meu dia, do meu tempo, e vou querer que você me entregue 100%. Você não vai receber. Se você não está recebendo, pensa aí. Pensa aí se o teu trabalho está tudo bem, se a tua família está tudo bem, e quanto você está se dedicando às boas obras que você tem que fazer. As demais coisas, Deus vai te conduzindo. Lembra que colocar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Você está fazendo isso? Não, mas fazendo com excelência. Que nem gente grande, tá? Então, beleza. Então, as demais coisas te serão acrescentadas. Eu estou falando isso porque eu também preciso aprender isso. Não estou dando duro em ninguém aqui, pelo amor de Deus. Deus fala comigo para a gente compartilhar junto. Não sou nada, mas nós precisamos ouvir, que as boas obras nós precisamos fazer. Amém? A quinta verdade, diminuir também faz parte do reino. 3:30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, que a gente entenda todos os dias, quando você acordar, fala, Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que as minhas opiniões, que as minhas vontades, que aquilo que eu acredito, às vezes, dentro daquilo que eu já vivi, ser certo, aquele pensamento engessado, aquelas coisas que não mudam, sabe aquela renovação da mente? Todo dia eu peço isso, porque eu não quero mais pensar como eu pensava no meu velho homem. Eu não aguento mais pensar assim, porque é errado. E me leva sempre para o mesmo caminho, parece que eu fico aprisionado nos meus pensamentos de não consigo, sou um coitado, não consigo, sou um coitado. Eu não sou coitado, eu consigo, porque eu preciso ser melhor que a mim mesmo. Todo dia, quando você se olha no espelho, você vê o maior inimigo da tua vida. Não é Satanás, é você mesmo, é nós mesmos. Porque se a gente der ouvido para Satanás, aí sim, ele se torna um inimigo, ele entra. Mas se você não der ouvidos, e você continuar posicionado, não tem como ele entrar. Agora, quando você começa a se diminuir, aí ele faz festa na tua vida, aí ele te destrói. Amém? O reino não gira ao nosso redor, tudo aponta para Cristo, tudo é Cristo. O meu trabalho é Cristo. Se eu falei bem, é Cristo. Se eu colhi bem, é Cristo. Se choveu, é Cristo. Se deu sol, é Cristo. E acabou, o cliente desmarcou, não vem mais. É Cristo, tirou o encosto da minha vida. É assim que funciona. É ou não é, gente? Aquela pessoa chatinha, não vem, amém, Senhor, muito obrigado. É assim que funciona, tá? Então não se preocupe, vai orando e Deus vai tirando, vai acrescentando, vai tirando e acrescentando. E você vai fazendo assim e a vida vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil. Amém? Aplicações práticas para a gente ir finalizando. Pare de comparar a sua caminhada. Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um chamado e um propósito. Então, cada um de nós tem um tempo para as coisas acontecerem na nossa vida. Só não impeça a Deus, não coloque barreiras para que esse tempo fique mais lento. Desenvolva o que Deus já colocou nas suas mãos. Quem administra bem o pouco, recebe mais. Quem administra o pouco, sabe administrar muito. Quem não administra o pouco, não faz nada.
só bagunça, só desorganiza, não sabe nem o que está fazendo. Então, não peça mais, se você não consegue nem administrar o que você tem. Primeiro, administre o que Deus já te deu. Celebre o crescimento dos outros. Os discípulos de João ficaram preocupados. João ficou feliz. É Jesus. Aquilo que eu falei está aqui. E ele tem que crescer. Então, fique feliz pelo crescimento dos outros. Fique feliz quando alguém que tinha uma dificuldade supere, vai e consegue avançar. Porque isso é amor, né? Isso é ser irmão. Quem entende a soberania de Deus, celebra quando a outra pessoa alcança alguma coisa. A gente fica feliz quando alguém consegue alguma coisa, quando alguém se supera, quando alguém avança. Aprenda a descansar. Se Deus abriu a porta, o que acontece? Ninguém fecha. Precisa falar alguma coisa? Se Deus fechou a porta, ninguém... E por que tu se incomoda? Por que tu se estressa? Ah, meu Deus, fechou a porta. Fechou, acabou, passou, não é para você. Aí a gente produz paz. A gente quer ficar insistindo na porta que está fechada. Ou ficar orando por uma porta para abrir que não é para você. E aí a gente nunca tem paz, o coração está aflito, crise de ansiedade, crise, tudo quanto é crise. Porque a gente não entende. A gente fala, eu estou falando por mim, irmão, vamos entregar os caminhos para Jesus, e às vezes eu não entrego. E aí a paz vai embora. E a gente precisa aprender todo dia. Não é assim uma vez, nós precisamos lembrar nós mesmos. Né? Então, a gente precisa se perguntar, será que eu estou tentando conquistar algo que Deus nunca preparou para mim? Será que a gente está atrás de algo que Deus não me disse que é meu? Jesus nunca falou para mim que eu alcançaria tal. Vocês já pararam para pensar isso? Às vezes eu falo, eu queria, e o negócio não chega, os anos vão passando, e a vida vai indo embora, as oportunidades vão indo embora também. Será que tudo que a gente já pediu é realmente para nós? Será que você está pedindo hoje aí na tua cabeça, no teu coração, na tua mente? É o que Deus tem para você? Está trazendo paz no teu coração? Se tiver, continua. Se não está, para agora. E chega de perder tempo, porque não é para você. Se Deus está tirando paz, não precisa falar mais nada, é o juízo do teu coração. A gente não pode insistir naquilo que não é nosso. Você tem reconhecido que tudo que você tem vem da mão de Deus? Tem colocado tudo, Deus, me ajuda a administrar aquilo que não é meu, me capacita, porque eu não sei. Eu preciso de inteligência, eu preciso de conhecimento, eu preciso de sabedoria, porque eu não sei. Eu preciso todo dia educar meus filhos, eu preciso todo dia treinar e colocar eu no meu devido lugar, de insignificante. Eu preciso todo dia fazer isso. Todo dia eu preciso treinar. Minha identidade está no meu cargo ou está em Cristo? Onde está a tua identidade? Se pediram para você defender a tua fé agora, você sabe defender a tua fé? Em quem está firmado? Nós precisamos ter isso para ir lá fora e trazer convicção para aqueles que não conhecem. Se você não consegue comprovar a tua fé para você mesmo, como é que você convencer os outros a seguir a Cristo? Então, nós precisamos ter isso no nosso coração. Então, João Batista ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está em receber mais, mas em reconhecer de onde tudo vem dos céus. Nada nos é dado se não é entregado por Jesus Cristo. Porque aquilo que Deus entrega é exatamente aquilo que nós precisamos receber para cumprir o nosso propósito. Amém? Então, quando nós saímos daqui, amanhã começa mais uma semana, todos nós já temos o suficiente e o necessário para cumprirmos o nosso propósito. Não tem mais desculpa. Se você está dando desculpa, é problema seu. Mas você já aprendeu que não tem mais como negar que Jesus já nos deu tudo. Busque ser fiel no lugar que Deus já te colocou. Onde você está trabalhando? O que você tem? Seja fiel lá, seja fiel à tua família, seja fiel às pessoas que trabalham com você, seja fiel aos teus princípios e aos teus valores, e não negocie eles por salário nenhum, por dinheiro nenhum, por oferta nenhuma, porque você não é dono da tua vida e você não é dono de nada. Então, não negocie aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, meus irmãos?